E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa análise detalhada. Hoje a gente vai assumir aquele papel de professor de direito para destrinchar, peça por peça, uma questão clássica de direito notarial e registral. O nosso foco aqui é entender o famoso procedimento de suscitação de dúvida no registro de imóveis. Tudo isso, claro, guiado pela nossa Bíblia do assunto, a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Para quem já atua na área ou está se preparando para encarar uma prova de cartório, sabe muito bem que esse é um tema que não perdoa erros. Então vamos mergulhar nesses detalhes para garantir que ninguém tropece mais nisso, combinado? Para começar de um jeito bem pé no chão, vamos olhar para um cenário prático. Imagina a seguinte historinha. O Pedro tentou registrar uma escritura pública de concessão de direito de superfície de um imóvel. Só que, ao analisar o documento, o oficial do cartório fez duas exigências por escrito. O problema é que o Pedro não concordou de jeito nenhum com elas. Ele achou que era impossível cumprir aquilo e decidiu requerer a suscitação de dúvida. A grande questão que fica é: o que a lei manda fazer agora? Quais são as regras desse jogo? Vamos quebrar isso alternativa por alternativa para ver o que acontece. Logo de cara, batendo o olho na alternativa a gente tem a seguinte frase: Pedro deve apresentar o seu arrazoado, que formará a dúvida e será encaminhado ao juízo competente. Bom, já podemos marcar um X gigante aqui. Essa afirmação está totalmente incorreta e olha só o motivo. Não é o arrazoado de quem apresenta o título, no caso nosso amigo Pedro, que forma a dúvida isoladamente. Essa é aquela típica pegadinha de prova, feita justamente para confundir quem não lembra de quem é a obrigação funcional de redigir o documento. É super importante separar a insatisfação do Pedro da obrigação formal do cartório. Quem realmente redige e suscita a dúvida formalmente, colocando no papel todas as razões jurídicas daquela recusa, é o próprio oficial de registro. É claro, ele faz isso porque o interessado pediu, mas é o oficial quem remete a questão para o juízo competente. Em resumo, o Pedro pede, mas quem põe a mão na massa e formula a declaração pro juiz é o oficial do cartório. Passando para a alternativa B, ela diz que cabe ao oficial avaliar se deve ou não formular a dúvida ao juízo competente. Já dá para notar o erro, né? Essa alternativa cai por terra porque assume que o oficial tem o poder de escolher uma tal de discricionariedade para decidir se está afim ou não de formular a dúvida. Gente, isso é um erro conceitual gigante em direito registral, não existe essa escolha para o cartório. E de onde a gente tira essa certeza? Direto da fonte, do texto literal da lei. Lá no artigo 198, inciso 6, a regra clara. Se o interessado não se conformar, ou se não der para cumprir a exigência, e ele requerer a suscitação, o oficial é estritamente obrigado a encaminhar o título e a declaração de dúvida para o juiz. É simples assim. O usuário pediu, o oficial cumpre. Fim de papo. Agora a gente chega na alternativa C, que fala o seguinte: o oficial deve cientificar Pedro dos termos da dúvida e notificá-lo para, querendo, impugná-la perante o juízo competente. Atenção máxima aqui. Achamos o nosso gabarito. Essa alternativa descreve de forma perfeita, nos mínimos detalhes, o rito procedimental correto logo depois que a dúvida é suscitada. O oficial não faz as coisas escondido do Pedro. Tem todo um rito administrativo que precisa ser seguido à risca. E para ninguém botar defeito, a prova irrefutável está bem aqui, no artigo 198, parágrafo 1º, inciso 3. O texto determina exatamente que, depois de protocolar a ocorrência, o oficial tem que dar ciência dos termos para o apresentante, entregando uma cópia e notificando o Pedro para impugnar a dúvida lá com o juiz num prazo cravado de 15 dias. É a alternativa corretíssima. Para garantir que isso fique cimentado na cabeça, vamos organizar esses passos procedimentais exigidos pela lei numa sequência bem lógica. Passo 1. Anotar tudo no protocolo. Passo 2. Certificar e rubricar todas as folhas. Passo 3. Notificar o Pedro, abrindo aquele prazo de 15 dias para ele se defender. E o último passo, o 4. Fazer a remessa eletrônica das razões e do título para o juiz. Pensar nisso como bloquinhos de montar torna impossível errar na prática ou na hora da prova. Mas a gente não vai parar só porque achou a resposta certa, né? Para dominar o assunto, olha o que diz a alternativa D. Caso a dúvida seja julgada procedente, Pedro deverá apresentar de novo os seus documentos para que o oficial proceda ao registro. Erradíssimo. Sabe por quê? Porque essa alternativa faz uma confusão que é um clássico. Ela mistura toda a terminologia jurídica de como o juiz julga esse procedimento e, confesso, é meio contraintuitivo mesmo. O pulo do gato está lá no artigo 203. Pensa comigo, a dúvida é do oficial, certo? Então, se o juiz julga a dúvida procedente,
Ele está dizendo que o oficial tem razão, ou seja, as exigências do cartório eram super válidas. Sendo assim, o título não vai ser registrado e os documentos voltam para a parte. A alternativa D inverteu tudo. Ela descreveu o que aconteceria se o juiz dissesse que a dúvida é improcedente, que é quando Pedro ganha. Procedente, ponto para o oficial. Improcedente, ponto para o Pedro. E, para fechar as alternativas, a Yai vem com a seguinte afirmação. A sentença prolatada pelo juízo competente na apreciação da dúvida tem natureza jurisdicional. O erro gritante e gigantesco está justamente nessa palavra, jurisdicional. É verdade que quem dá a sentença é um juiz de direito, mas nesse momento ele não está ali para resolver conflito entre duas partes, com aquela força de coisa julgada material. A função dele aqui é outra. A própria lei não deixa espaço para confusão. A redação do artigo 204 é cristalina. A decisão da dúvida tem natureza administrativa. O judiciário está basicamente exercendo uma atividade de administração pública de interesses privados. Não é jurisdição no sentido estrito da palavra. É um processo administrativo correndo lá no fórum. Fazendo aquele resumão rápido para fixar tudo, a alternativa A erra feio em quem é o autor da dúvida, a B inventa que o oficial tem um poder de escolha que não existe, a D faz uma bagunça total com significado de procedente e a E erra o nome da natureza do processo, o que deixa a nossa querida alternativa C brilhando sozinha como a única correspondência perfeita com a lei. E para encerrar essa explicação de hoje, deixo uma provocação super importante para a vida real. A gente acabou de ver no artigo 204 que o processo administrativo, tá, mas e se o Pedro perder essa dúvida no cartório? Ele está proibido de levar essa briga para um processo de verdade, na justiça comum, produzindo prova e tudo mais? A resposta da própria lei é um belo não. A via contenciosa está sempre aberta. Nunca esqueçam disso. Foi sensacional destrinchar essas regrinhas hoje. Continuem firmes nos estudos e até a próxima análise.